Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao tema correção dos filhos. E nessa parte nós vamos falar sobre dicas, alguns conselhos sobre esse tema. Bom, primeiro, se nós temos tantas crianças desobedientes, né, tantos filhos, tantas crianças que nós estamos vendo pelo mundo aí, enfim, que têm reações das mais brutas com seus próprios pais, é necessário dizer que são os próprios pais os culpados disso. Por quê? Porque quando era para corrigir, não corrigiram, tiveram receio de corrigir. Enfim, ouviram a voz das psicologias modernas que diziam, não frustre, deixe ele, não, isso não é nada demais, tal, e passaram adiante. Bom, vou colocar aqui uma pequena história que vocês podem encontrar na sua Bíblia, na história de Samuel. Samuel no templo, educado pelo sacerdote Eli. Você pode ver a história por inteiro ali. O que eu quero chamar a atenção é que Eli tem 2 filhos e que eram muito conhecidos, porque eles eram pecadores públicos, assim, ou seja, o que eles estavam fazendo, todo mundo estava vendo. Eli também viu, e a história narra algo muito dramático, porque Deus vai punir severamente Eli, porque ele não corrigiu os filhos como deveria. Nós encontramos na citação a seguinte frase: "Vede, meus filhos, que não é boa a fama que ouço de vós." Vamos traduzir essa frase hoje em dia. Como é que seriam os pais dizendo hoje em dia? Ah, filho, por que você está fazendo isso, filho? Não faz assim. Para uma situação grave, reagindo de uma forma como se fosse para algo sem importância. E, de fato, quando se viu que eles estavam cometendo, tinha grande importância. Os maiores prejudicados eram eles. E Eli, então, é punido porque não corrigiu os filhos como deveria. É claramente dito isso, né? Deus fala assim para Samuel. Você pode encontrar essa história, então, vendo a história do profeta Samuel. O segundo ponto é, por outro lado, saber passar alguns defeitos dos filhos. Algumas coisas sem maior importância. Às vezes, se fica corrigindo absolutamente tudo, né? E quando se precisa corrigir alguma coisa de maior importância, não só deixa passar, como também perde a força também daquilo. Porque passa-se o tempo todo corrigindo. Algumas mães dizem, bom, mas é que eu passo o tempo todo com ele e me irrita muito, né? Aí cabe ao pai também dar uma forcinha também, né? E de muitas outras maneiras, mas também dar um desafogo também, mandando a esposa também dar uma passeada, uma relaxada, alguma coisa assim. Mas também saber passar os defeitos. Ficar corrigindo constantemente, né? Sem elogiar aquilo que de verdade o filho faz, se ele tiver alguma coisa para elogiar, ótimo, né? Mas o filho, o pai que está presente mesmo, ele conhece o pulso do filho, né? Não pode ser realmente como a luz de um relâmpago, que simplesmente aparece de vez em quando, né? Não, tem que ser permanente, estável, está ali, conhecendo. E é eficaz, porque sabe ter cuidado, até na maneira como falar, né? Sem exagerar. Às vezes uma única palavra tão bem dita, bem direcionada, objetiva, curta, pode ter um efeito muito maior. Bom, um terceiro ponto importante. Cuidado com as ameaças. Ameaçar não é sadio. Aquelas coisas assim, genéricas, simplesmente e tal. É importante, na correção, informar o filho de algo que, se ele fizer, ele vai ser corrigido, e corrigir se ele o fizer, né? Por outro lado, por exemplo, alguns pais, completamente impacientes, soltam frases assim, você vai ficar um mês sem jogar videogame, você vai, vou te deixar uma semana sem fazer tal coisa. Aí o filho consegue dobrar o pai, ou o pai acaba se esquecendo, e com isso, quem sai perdendo? O próprio pai e o filho também, porque você está se desautorizando. A sua autoridade está sendo abalada justamente por você não cumprir aquilo que você falou, né? Então, para não errar na correção, não fale, não ameace também, né? Pese um pouquinho. Bom, para a gente finalizar, eu diria também, para aqueles pais que têm filhos pequenos, é importante chegar cedo, mas se você já tem filhos maiores e adolescentes, nunca é tarde demais. Atue, né? Não seja irado, né? A não ser que seja necessário realmente pontuar, né? Ou seja, esteja presente. E, para finalizar, um dos erros, né? Que não deixa de ser um conselho, um cuidado a se ter, é não se interpor, não censurar a correção do cônjuge. Ou seja, o pai dá uma correção, exagerou, a mãe discorda, não censure o filho, não censure o pai na frente do filho e nem depois, nem na ausência dele. Ou seja, vá conversar com ele em outro momento, separado, em privado. Olha,
acredito que ali você podia ter feito de forma diferente e tal, e converse, para numa próxima não ocorrer. Mas não desfaça, porque ao fazer isso, você está gerando um filho insolente, um filho que vai ter afetado a sua identidade, né? Por exemplo, se for um garoto, né, em relação ao próprio pai. Tomar muito cuidado em ficar se interpondo e ficar discutindo na frente das crianças. Finalizamos aqui então o tema correção dos filhos. Um forte abraço e até o próximo vídeo com uma próxima pergunta. Até mais!